Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aí nosso curso, né? Na aula anterior nós falamos de muita coisa interessante, né? Nós falamos da escrituração, nós falamos do lançamento e vamos continuar falando aí. A escrituração, eu falei que vai ser o registro de todos os fatos que vão alterar o patrimônio quantitativa ou qualitativamente, né? Uma técnica contábil. Essa escrituração ela vai ser posta em prática através de quê? Através do lançamento. O lançamento, o que é que vem a ser ele? Vem o ato de executar a escrituração. É o ato de você escriturar. É o lançamento. E o lançamento, ele vai obedecer o quê? Ao método das partidas dobradas. Tudo, né? Recentemente a gente teve mudanças assim significativas em contabilidade. Mas o que não muda em contabilidade é o método das partidas dobradas. Né? A essência da contabilidade. E que diz o quê? Que não há débito sem crédito, não há crédito sem débito. O somatório dos débitos é igual ao somatório dos créditos. Em função disso aí, as aplicações têm que ser igual aqui às origens. Você não pode aplicar mais se você não tiver origem. Em função disso aí, o ativo é igual ao passivo mais o PL. Em função disso aí, o ativo é igual ao passivo mais PL. O ativo mais despesa é igual ao passivo mais PL mais receita. Tudo isso parte do corolário aí das partidas dobradas, certo? E nós vimos como é que faz esse lançamento, né? Verifica-se quais são as contas envolvidas, tal conta, vê qual é o grupo que ela pertence, é ativo, é passivo, é PL, é receita, é despesa, beleza, viu? Aí depois qual foi o impacto nessas contas e depois consulta lá aquele quadro resumo. O que é o quadro resumo? É saber como é que o ativo, se o ativo aumentou, foi porque foi debitado. Se o ativo diminuiu, foi porque foi creditado. Não é isso? O passivo tem saldo credor. Se aumentou, foi porque foi creditado. Se diminuiu, foi porque foi debitado. Então, depois que você pegou, viu as contas, sabe de que grupo pertence, viu qual é o efeito nelas e consultou o quadro resumo, não tem outra. Você não vai errar nenhum lançamento. Né? Nenhum lançamento. Então, todo lançamento tem que ter duas pontas, certo? Então você vai registrar os fatos, tem que ter duas pontas, tem que ter o lado do débito e tem que ter o quê? O lado do crédito. Tem que ter as origens e tem que ter as aplicações. E eu te falei, né, que na contabilidade sempre a gente debita o quê? No lançamento sempre a gente debita o quê? Uma aplicação e sempre a gente acredita uma origem. Isso sempre debita uma aplicação e sempre acredita uma origem. Então você vai debitar quando o ativo aumentar, quando o passivo diminuir, quando o PL diminuir, ou então uma despesa. Despesa você vai debitar, né? E você vai acreditar a origem. Quais são as origens? Nós temos receita, você acredita, aumento de passivo, aumento de PL e redução de ativos são origens, então são creditadas. Vamos aí na tela para a gente, né, relembrar aí. Olha só, né? Aí nós temos aqui, um quadrozinho resumo para a gente rever esse negócio. Débito e crédito. O ativo, quando você debita, o que é que acontece com o ativo? Se ele debitar, ele faz o quê? Aumenta. Um quadrozinho resumo bom aí para você. Debitou o ativo, ele aumenta. Creditou o ativo, ele faz o quê? Ele diminui. O ativo é assim que funciona. Beleza, Silvio. Isso eu já sei, Silvio. Depois daquela aula anterior aí, tá tudo ficando claro. Vamos lá, o passivo tem saldo o quê, Silvio? O passivo tem saldo credor. Então, se você debita ele, o que é que acontece com o passivo? Ele diminui. Se você acredita, o que é que acontece com o passivo? Ele aumenta. É isso? Beleza. O PL tem saldo credor. Se você debita, ele não gosta de débito. Se ele tem saldo credor, ele não gosta de débito. Então, ele diminui. Se você acredita, o PL aumenta. É isso? Isso que você tem que ficar claro aí na tua cabeça. Além disso, a gente viu aí as contas de resultado. Né? A despesa, né, ela vai ser sempre debitada, ela aumenta de saldo com débito. Né? Ela aumenta de saldo com débito, ela vai ser sempre debitada. Então tá aqui, despesa, se ela debitou, ela vai fazer o quê? Aumentar o saldo dela. Se creditar, ela vai fazer o quê? Ela vai diminuir de saldo as despesas. Silvio, você falou que não se credita despesa. Não é para se creditar despesa mesmo, não. Despesa você vai sempre debitando. Mas se você acreditar, seja lá no encerramento do resultado do exercício, ou se houver algum erro, aquilo vai fazer com que a despesa diminua de saldo.
o saldo dela vai diminuir. Se a conta tem saldo devedor e eu creditei, ele vai diminuir, certo? Mas o negócio é que a despesa, ela é sempre o quê? Ela é sempre debitada, só em situações excepcionais que ela vai ser creditada. É a mesma coisa a receita aumenta de saldo com crédito. Em situações excepcionais, você vai debitar a receita e com esse débito ela vai fazer o quê? Ela vai diminuir, né? Beleza. Então aí nós temos os casos, né? Olha só, sempre você vai debitar uma aplicação. Sempre você debita uma aplicação e sempre você vai creditar o quê, Silvio? Sempre você credita uma origem. Então olha aí o que nós debitamos aí, olha aí o que nós debitamos. Aplicação, o aumento do ativo, a diminuição do passivo, a diminuição do PL, ou então o quê? As despesas. As despesas, né? Então tudo isso aí, aplicação, origem tá lá. Redução do ativo, aumento do passivo, né? Aumento de quem? Do PL e o quê? E receitas. Porque eu não vou dizer aqui é diminuir as despesas, né? Diminuir as despesas porque, né? As despesas, elas são sempre debitadas. Então não vou ficar falando em creditar despesa, que isso é origem, certo? A despesa é aplicação e a receita é origem. Então isso aí, ó, é chave aí do lançamento de tudo aí que nós estudamos, beleza? Então, nós vimos, né, aqueles lançamentos como nós vamos fazer, né? Então, eu te falei o seguinte, logo quando a gente começou lá a estudar contas, eu falei que as contas, elas vão ser representadas lá, né, naquele livro Razão. O livro Razão é sinônimo de contas. Você tem uma folha para cada conta, uma ficha, né, do Razão para cada conta, certo? Então, quando acontece um lançamento, a gente faz o lançamento desse livro Razão. Mas eu falei que o lançamento também ele vai ser feito em outro livro, um livro importantíssimo, que é o livro diário, certo? Então vamos lá para a gente ver aqui agora, olha só, aconteceu esse fato aqui. Aconteceu esse fato, compra de mercadorias a prazo, por 20 mil, certo? Beleza, aí você, como é que você vai fazer esse lançamento? Aí você vai dizer assim, olha só, né? Quais são as contas envolvidas? Mercadorias, e se comprou a prazo, a outra conta é o que, Silvio? Fornecedores. Perfeito. Mercadorias e fornecedores. Que grupo pertence? Mercadorias é conta do ativo, fornecedor é conta do passivo. É isso? Beleza. Aí, você olha e diz assim, se você comprou mercadorias, o saldo de mercadorias aumentou ou diminuiu? Aumentou, Silvio. Claro, comprou, aumentou de saldo. Se você comprou a prazo, sua dívida com fornecedores aumenta ou diminui? Diminui. Contas do ativo, que tem saldo devedor, gosta de débito. Se aumentou de saldo, foi porque isso aqui foi o quê? Foi debitada. Conta do passivo, que tem saldo o quê? A conta do passivo tem saldo credor. Se aumentou de saldo, isso aqui foi o quê? Foi creditada. Não é isso? Aí nós vimos que o lançamento disso aqui, no Razão, a gente fez lá até através de razonete, né? E eu peguei e falei que esse lançamento aqui, eu debitaria a conta mercadorias, é isso? E creditaria a conta fornecedores. Sempre lembrando que esse razonete é uma representação que sintetizada ali de que, pessoal, do Razão, né? De uma ficha do Razão. Perfeito, né? Então, se você comprou mercadorias a prazo, você vai debitar quem? Debita mercadorias e credita fornecedores. E de quanto? No valor de 20 mil. E eu te falei que aí a gente coloca aqui o lançamento número 1, para a gente saber que o lançamento ele tem sempre duas pontas. Então, que um é a origem, o outro é a contrapartida, é a aplicação, ou que um é a aplicação, o outro vai ser o quê? A origem, certo? Sempre lembrando que isso aí, na realidade, você, como se você tivesse duas fichas. Lembra aí? Lá no livro Razão, a ficha do Razão é assim. Você tem título, aí você tem aqui, ó, título, que é o nome da conta. Então, a gente poderia ter aí título, mercadorias. Aí nós temos aqui a data, o histórico, ó, o que, Silvio? O débito, o crédito e o saldo, certo? E isso aqui a gente sintetiza através desse razonete, no qual a gente pega a conta, o que foi debitado, o que foi creditado e o que? E o saldo. Você tem um saldo da conta,
certo? O razonete é uma representação, né, simplificada dessa ficha do livro Razão. Então, quando a gente falar aqui, ó, elementos da conta, nós vamos estar falando desse livro Razão. Elementos da conta, você tem que começar a ver o Razão, elementos da conta. Então, quais são os elementos da conta? Tá aí, ó, elementos da conta, título, ou simplesmente nome, né? Título, vem lá, data, histórico, débito, crédito e saldo, certo? Esse aí, como já está dizendo, são os elementos de quê, Silvio? São os elementos da conta, certo? Está aqui, ó, título, data, histórico, débito, crédito e o saldo. Perfeito. Mas esse mesmo lançamento que nós estamos vendo aí, ele, né, ó, esse mesmo lançamento, ele vai ser feito no livro diário, certo? Ali a gente fez no Razão. E ele vai ser feito no livro diário. E como é que nós vamos fazer, Silvio, isso aí no livro diário? Eu estou aqui curioso já para saber. Olha, no diário. Você já sabe, né, que houve uma conta debitada e houve uma conta creditada. Eu já sei que debitar uma conta lá no razonete é lançado do lado esquerdo, creditar aquela conta é lançado do lado direito. Beleza. No diário, você vai ter alguns elementos lá, ó, do lançamento no diário. Por exemplo, né, você vai colocar lá Salvador, né, se eu estou fazendo aqui em Salvador, 3 de março de 2018. 3 de março de 2018. Aí, você vai pegar aqui, ó, à esquerda lá você debita, à direita você credita. Aqui no diário, primeiro vem a conta debitada e posteriormente vem a conta creditada. Certo? Débito e crédito. Débito, debitor que conta, debitor a conta mercadorias, certo? Debitor a conta mercadorias e creditor que conta e creditor a conta fornecedores. E aí vem um histórico, né? Ó, o histórico aqui descreve compra a prazo de mercadorias, conforme nota fiscal 1030, certo? Conforme nota fiscal 1030, vem um histórico e vem um valor. Qual foi o valor da compra de mercadorias a prazo, Silvio? Foi no valor de quanto? Foi no valor de 20 mil, certo? Então, pessoal, aí você tem um lançamento no diário, certo? Esse lançamento aí é o lançamento no diário. E esse lançamento no diário, nós vamos ter, né, os elementos dele, os elementos do lançamento no diário, que é simplesmente, quando ele te falar elementos do lançamento, ele vai estar te falando desses elementos aqui do livro diário. Elementos da conta, ele vai estar te falando do livro Razão. Elementos do lançamento, ele vai estar te falando do livro diário. E quais são os elementos do lançamento? Tá aí, ó, local e data. Local e data. Um elemento. A conta, ó, debitada. Lá é débito, aqui é conta debitada. A conta creditada. Histórico e valor, certo? Local e data, conta debitada, conta creditada, né? Histórico e valor. Vamos colocar aqui local, olha só, elementos de quê, Silvio? Elementos do lançamento, certo? Vamos confundir. Elementos do lançamento com elementos da conta. Elementos do lançamento, pense no livro diário. Isso aqui sintetiza a escrituração. O livro Razão, né, sintetiza a conta. Então, quando te pedir assim, elementos da conta, ele está te falando do livro Razão. Aí nós vamos colocar os elementos. Ó, elementos simplesmente... Ah, Silvio, mas do lançamento já presume que é diário? Exatamente. Elementos do lançamento, certo? Aí tá aí local e data. Local e data, conta debitada, conta creditada, histórico e o que? E valor, certo? Aí nós temos os chamados elementos do lançamento. Elementos do lançamento. Local e data, conta debitada, conta creditada, histórico e valor. Sendo que, pessoal, né, não é muito de cair esse tipo de prova. Esses elementos aqui são essenciais no lançamento, né? Não pode ter no lançamento sem isso aqui, ó. Conta debitada, conta creditada e valor.
Então, esses elementos do lançamento, eles exercem a função monetária, certo? Conta debitada, conta creditada e valor. Conta debitada, conta creditada e valor, certo? O local e data e o histórico, eles exercem a função histórica, certo? Do lançamento. Beleza. Então, elementos do lançamento, né? Eu me ligo com o diário. Local e data, conta debitada, conta creditada, histórico e valor. Elementos da conta, ó, foco no razão. Lembro lá da ficha do razão, título, data, histórico, débito, crédito e saldo. Perfeito? Beleza. Esse lançamento no diário, ó, esse lançamento, a gente vai ver todos os requisitos aí que a gente tem no diário. A gente está vendo aqui, simplesmente colocou débito e crédito. Débito e crédito, débito e crédito, débito e crédito. Mas esse lançamento, pessoal, ele pode ser feito de uma outra forma, né? Como assim, Silvio? Esse lançamento ali que a gente colocou débito e crédito, ele pode ser feito da seguinte forma. Olha só, né? Ele pode ser feito assim, ó. Mercadorias, olha, né? Ó, preposição antes de uma conta significa que essa conta, certo? Que essa conta foi o quê? Foi creditada. Certo? Então pode vir simplesmente já dizendo débito de mercadoria e crédito de fornecedores, ou simplesmente assim, mercadoria a fornecedores. Significa que aqui está assim a preposição foi a conta debitada, e aqui estiver com a preposição, isso foi a conta creditada. Certo? Esses lançamentos no diário, olha só, aqui a gente tem um lançamento completo, contém lá local e data, conta debitada, conta creditada, histórico e valor. Na prática, quando a gente vai fazer as questões, a gente só vai colocar conta debitada, creditada e valor. Então vai se resumir a isso aqui com o valor, certo? Ou isso aqui com o valor, o lançamento no diário, certo? A gente só vai pegar ali os elementos, né, que exercem ali a função monetária, certo? É a mesma coisa no razão, tem isso aqui tudo, né? O razão é isso aqui tudo, mas de fato, quando a gente vai fazer os lançamentos, a gente pega o quê? É o razonete, certo? Então os lançamentos a partir de agora, quando for fazer no razão, a gente faz direto ali aonde? Nos razonetes. O lançamento no diário, a gente vai pegar, debitar uma conta, creditar uma conta, né? E colocar o valor, certo? Qual foi o valor do débito, qual foi o valor lá do crédito, lá na conta. É isso? Perfeito. Então já sei como é o lançamento no diário, como é o lançamento no razão. Lembra aí que a preposição antes da conta significa o quê? Que a conta ela foi o quê, Silvio? Que a conta ela foi creditada. Aí vamos falar aqui mais um pouquinho desses lançamentos no diário. O razão a gente já viu, né? Debitou e creditou lá de um lado, debitou é lá lançamento do lado esquerdo, creditou é do lado direito, né? Pode ter mais de um débito? Pode ter mais de um crédito? Pode. Agora, pessoal, imagina você, né? Que a gente pegou aqui para a gente fazer esse lançamento no diário. Aqui a gente viu um lançamento com uma conta só. Mas quando a gente tiver mais de uma conta no diário, tipo assim, olha só, vamos ver aqui, ó, compra de mercadorias, certo? No valor de 100 mil, com pagamento de 30% à vista e o restante a prazo. Quais são as contas envolvidas quando eu comprei mercadoria, paguei uma parte à vista e uma parte a prazo? As contas envolvidas, me ajuda. Mercadorias é uma conta. Mercadorias. Eu paguei uma parcela à vista, caixa. E uma parcela a prazo, eu vou ter uma dívida. Com quem? Com fornecedores. É isso aí? Beleza. Certo? Aí, pessoal, olha só, né? Aí, mercadorias é conta do ativo, caixa é conta do ativo, fornecedores é conta do passivo. Quando eu comprei mercadorias, meu saldo de mercadorias aumentou. Se eu comprei mercadorias, paguei uma parte à vista, meu saldo de caixa diminuiu. Se eu assumi uma dívida a prazo, minha dívida com o fornecedor vai aumentar. Conta do ativo, que gosta, tem saldo devedor, gosta de débito. Se aumentou de saldo, foi porque foi o quê? Debitada. Ativo, que tem saldo devedor, gosta de débito. Se diminuiu de saldo, foi porque foi o quê? Creditada. Fornecedores, conta do passivo, que tem saldo credor, gosta de crédito. Se aumentou de saldo, foi o quê? Foi creditada. É isso aí? Então, beleza. Aí vamos ver como é que a gente faria aquele lançamento lá no diário, né? Silvio, beleza, Silvio. Comprou mercadorias, olha só, ó, débito de mercadorias. Qual foi o valor da compra de mercadorias? Comprou mercadorias por 100 mil. Comprou mercadorias por 100 mil. Pagou uma parte, pá, à vista, né? Então, caixa de quanto? De 30 mil. Foi a conta que foi o quê? Creditada.
E a outra conta que foi creditada foi que conta, Silvio? Foi fornecedores. Fornecedores de quanto? Do restante de 70 mil. Certo? Beleza. Então aqui você viu que a parte que foi debitada, né? Ou seja, a empresa ela fez o quê? Aplicação nesse valor aí, ó. Aplicou dinheiro em mercadorias. E qual foi a origem do recurso? Uma parte dos recursos saiu de onde? Do caixa. Né? O caixa diminuiu, isso é a origem de recurso, entenda aí. Né? E a outra parte foi o passivo que aumentou, assumiu uma dívida com fornecedores. Isso aí foram origens de recurso. Beleza. Então, uma maneira é você lançar desse jeito. A outra forma é você lançar com a preposição. Desse jeito aqui, um débito, 2 créditos, você botar na frente crédito, crédito, né? Mas só que agora tivemos mais de uma conta creditada. Aí, pessoal, o normal é que a gente utilize a denominação diversos. Como assim, Silvio? Olha só, aqui não teve mais de uma conta creditada? Tivemos. Então nós vamos colocar assim, ó, mercadorias, certo? A diversos. Mercadoria a diversos. Qual foi o lançamento de débito de mercadoria 100 mil a diverso de quanto? De 100 mil. Né? As diversas contas creditadas. Certo? Aí, posteriormente, a gente vem dizer quem eram aquelas contas diversas. A gente vem aqui, ó, a caixa, quanto de caixa? A caixa, 30 mil, certo? E a fornecedor, quanto? 70 mil. Certo? Então, esse A, junto da, ó, de diversos, quer dizer que nós tivemos diversas contas que foram creditadas. Certo? Aí depois a gente vem, fala quais foram as contas creditadas. A caixa e a fornecedor. Beleza? Tranquilo, não é? Aí nós estamos vendo um caso, né, que seria mais de uma conta creditada. Mas você pode ter mais de uma conta debitada também. Certo, Silvio. Então, Silvio, vamos supor que eu comprasse, ó, compra, certo? Compra de máquinas imóveis. Compra de máquinas imóveis com pagamento à vista, no valor de 50 mil. Agora comprou máquinas imóveis à vista. Aí como é que a gente faz o lançamento? Quais são as contas envolvidas, Silvio? Máquina, né? Máquinas e equipamentos, móveis e utensílios e à vista, caixa. Se você comprou máquina, o saldo de máquina aumentou. Se você comprou móveis, o saldo de móveis aumentou. Se você comprou à vista, o seu saldo de caixa fez o quê? Diminuiu. Máquinas é conta de quê? Grupo do ativo. Móveis, ativo. Caixa, ativo. Beleza. Pessoal, se uma conta do ativo tem saldo devedor, gosta de débito, aumentou de saldo, foi porque ela foi o quê? Debitada. Certo? Conta, né, do ativo que aumentou de saldo, móveis, foi porque ela foi o quê? Debitada. E caixa, conta do ativo que diminuiu de saldo. Foi porque ela foi o quê? Foi porque ela foi creditada. Certo? Então esse lançamento aí nós temos, ó, débito simplesmente de máquinas, né? Eu não coloquei o valor de cada um, né? Vamos supor que foi metade. Máquinas, débito de quem mais? De móveis, débito de máquina, débito de móveis e crédito de quem? E crédito de caixa. Caixa de 50 mil, ó, débito de imóveis, foi metade, certo? Estou informando isso agora. Metade, e 25 mil. Esse é o lançamento, a gente utilizando ali aquelas letrinhas, débito e crédito. Mas, alternativamente, a gente pode fazer isso aqui de que jeito? Com a preposição, né? E aí, olha, ó, né? Nós vamos ter o quê? Ó, diversas contas que foram agora debitadas. Então, a gente vai colocar aqui, ó, diversas contas debitadas. A quem? A caixa. Diversa caixa. Qual foi o valor de diversa caixa? 50 mil. Então, o que é que significa que nós tivemos mais de uma conta debitada e somente uma conta creditada? Porque está aqui, a caixa, só ela foi creditada. Aí, posteriormente, a gente vem, quais foram as contas lá, ó, os diversos. Aí nós vemos lá, máquinas, no valor de quanto? De 25 mil. Nós normalmente bota até para cá, assim, ó, máquinas, 25 mil, certo? Imóveis, mas não tem importância colocar o que você vai colocar. Imóveis, 25 mil. Dizendo que o total disso aqui deu quanto, Silvio? Deu 50 mil, certo? Então a gente pode utilizar
as contas que foram debitadas, diversos para as contas que foram creditadas, mas também a gente pode utilizar essa nomenclatura diversos para as contas tanto debitadas quanto creditadas. É mesmo, Silvio? É. Imagina você agora, compra de mercadorias, né? Mercadorias e matéria-prima. Ó, matéria-prima. Matéria-prima no valor de 100 mil com pagamento de 30% à vista e o restante a prazo. Claro, estou colocando aí que o valor de mercadorias e matéria-prima foi meio a meio. 50 mil de mercadoria e 50 mil de matéria-prima. Beleza, quais são as contas envolvidas aí, Silvio? Agora nós temos mercadorias, né? Nós temos matéria-prima, certo? Nós vamos ter mais o que? Uma parte à vista, caixa, certo? E o restante a prazo, fornecedor. Você comprou mercadorias, o saldo de mercadoria aumentou. Comprou matéria-prima, o estoque de matéria-prima aumentou. Se comprou com saldo de caixa, o saldo de caixa diminuiu. E sua dívida com o fornecedor aumentou. Conta do ativo, conta do ativo, conta do ativo e conta do passivo. Conta do ativo que gosta de débito, se aumentou de saldo foi porque isso aqui foi o quê? Foi debitada. Matéria-prima aumentou de saldo foi porque foi o quê? Debitado. Caixa diminuiu de saldo foi porque isso aqui foi o quê? Creditado. Fornecedor aumentou de saldo. Conta do passivo que aumentou de saldo foi porque isso aqui foi o quê, Silvio? Foi creditada. Né? Então aí, dessa forma, a gente poderia ter duas contas debitadas e duas contas creditadas. Aqui nós teríamos mercadorias, eu falei que foi meio a meio, mercadorias 50 mil, matéria-prima, estoques de matéria-prima, certo? 50 mil, e saiu uma parte de onde? O caixa, que foi creditado, né? De 30% de 100 mil, que deu 30 mil, e o restante a prazo, fornecedor no valor de quanto, Silvio? De 70 mil. Só lembrando, né, como você comprou, aplicou dinheiro, isso aqui são as aplicações de recursos, isso aqui são as origens. Você sempre debita a aplicação, sempre você acredita o quê? A origem, certo? Perfeito. E daquela outra forma, Silvio, eu quero ver daquela outra forma, como é que você faria esse lançamento. Vamos lá, vamos fazer daquela outra maneira, né? Olha só, agora a gente tem mais de uma conta debitada e mais de uma conta creditada. Então aí nesse caso a gente usaria a nomenclatura seguinte, ó, diversos a diversos. Diversos a diversos, ou seja, diversas contas debitadas e diversas contas creditadas. No valor de quanto? As diversos de 100 mil. Certo? Aí vinha quais eram as contas debitadas e quais eram as contas creditadas embaixo. Qual a diferença? Que as contas debitadas não vai ter a preposição antes. E as contas creditadas vão ter a preposição antes. E as contas debitadas elas vêm antes das contas creditadas. Então aqui nós colocaríamos o seguinte, ó. Mercadorias 50 mil. Certo? Matéria-prima, quanto? 50 mil. Aí colocaríamos agora o A, ó. A. Caixa. O A significa que caixa foi o quê? Foi creditada, não esquece mais isso. 30 mil. E o A aqui para fornecedor. Fornecedor de quanto? De 70 mil. Perfeito. Certo? Perfeito aí o lançamento. Sempre lembrando que você debita as aplicações e você aí acredita o que, Silvio? Acredita as origens. Então nós aí já vimos como é o lançamento lá, ó, que você vai debitando e acreditando no livro diário e como é que a gente vai fazendo isso aí no livro Razão. Beleza, pessoal? Aí no próximo bloco nós vamos comentar as peculiaridades de cada um livro desse aí, do livro diário, do livro Razão, a escrituração de forma geral. Beleza? Até já.